Muito bem, então boa noite, Sejam bem-vindos aí a mais uma Escola da Fé, para o nosso encontro, o 28º encontro da nossa Escola da Fé, onde vamos ver mais alguns mandamentos, né, dessa sessão dos 10 mandamentos que estamos aí já nos delongando alguns encontros já, né? Mas acredito que estejam sendo válidas as colocações e também a exposição do tema, né? Então, vamos iniciar, como de costume, com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então estamos no nosso 28º encontro sobre os 10 mandamentos. Mais uma vez, aquele breve resumo, né, de tudo aquilo que nós já vimos. Primeira parte do catecismo, nós vimos a profissão de fé, o creio. Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na segunda parte do catecismo, nós vimos como nós celebramos este creio. Como celebramos essa profissão de fé, que celebramos pela liturgia e pelos sacramentos, os 7 sacramentos. E agora nós estamos vendo como nós vivemos este creio no nosso dia a dia, como se fossem realmente estas leis morais da nossa vida, conforme a revelação de Deus, que são os 10 mandamentos. Sempre à luz, como nós já falamos outras vezes, sempre à luz de Cristo, que veio para iluminar e dar pleno cumprimento da lei de Deus. Ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento da lei de Deus. Então, todos esses mandamentos nós interpretamos conforme ali o Antigo Testamento, as suas circunstâncias, seu contexto histórico, depois como que isso foi reinterpretado por Cristo no Novo Testamento e como que a comunidade de fé viveu este mandamento, até chegarmos hoje no nosso dia a dia. Porque muitas dessas dúvidas que nós temos, muito daquilo que nós vivemos hoje, nas nossas lutas, nas nossas inseguranças, outras pessoas já viveram. Em outros contextos históricos, é verdade, mas outras pessoas já viveram. Então, quando a gente pensa, nossa, sou a primeira pessoa que estou sofrendo disso. Não. Primeira pessoa que estou me perguntando sobre isso. Provavelmente não também. Então, igual a gente fala, nossa, eu sou a primeira pessoa que estou plantando feijão no mundo. Ih, que mentira. Tanta gente já plantou feijão, tanta gente já sabe o que acontece com o feijão se você molhar pouco, se você regar demais, se você plantar em dezembro, se você plantar em janeiro, se você plantar em março, se você plantar depois da chuva, antes da chuva. Então, assim como esses aprendizados são passados de geração em geração, assim também a igreja foi passando de geração em geração esses ensinamentos e nós vamos também se alimentando destes ensinamentos. Então, neste encontro, fazendo mais uma vez esse reprise, de tudo que nós já vimos. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, são as duas tábuas da lei, como nós falamos. Os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus, não falar o santo nome de Deus, guardar domingos e festas. Esses 3 primeiros mandamentos estão naquela primeira tábua da lei, que são os mandamentos
direcionados a Deus, né? Exclusivamente a Deus. Lógico que nós vivemos com a nossa vida, nas nossas relações do nosso dia a dia, mas estão estreitamente ligados a Deus. Então, primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte, que nós já começamos, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, esses são os resumos dos 10 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Nessas três primeiras, como nós vimos, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não falar o santo nome de Deus em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Nós já falamos sobre isso. E agora, nosso capítulo 2, onde nós estamos falando, amar o teu próximo como a ti mesmo. E como que nós amamos o próximo? Como nós já falamos no último encontro, com o quarto mandamento, por exemplo, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Que aqui entra os deveres dos pais para com os filhos, os direitos deles, os deveres dos filhos para com os pais, do patrão com o funcionário, do funcionário com o patrão, do professor com o aluno, do aluno com o professor. Então, todas essas relações de você com outra pessoa, né, está contido também neste mandamento de honrar pai e mãe, que não à toa, é o primeiro mandamento desta segunda parte, digamos assim. É o cumprimento deste amor da lei de Deus. Então, a família é a igreja doméstica. Quando nós estamos em família, estamos cultivando também a igreja dentro da nossa casa. Por isso que é tão importante cultivarmos bem a oração, os momentos de diálogo, de encontro, de partilha de vida, para vivermos bem em família e assim criarmos uma igreja doméstica. Uma igreja onde Deus é o seu principal morador. O principal morador da nossa casa deve ser Deus. E nós paramos no último encontro, no quinto mandamento, não matar. Não matar. E como nós falamos também, não matar. Não é só você ali pegar uma faca e esfaquear alguém. Ah, matou ali, então isso que é o não matar. Também, lógico. Mas os outros modos de matar o irmão, como calúnias, falar mal de alguém, por pensamentos, pelas palavras, também são formas de assassinar as pessoas e às vezes a nós mesmos. Como nós vamos ver um pouco mais hoje, então, sobre este quinto mandamento. No Antigo Testamento está bem resumido em não matarás. Ponto. Não matar. Mas Jesus, olha o que ele diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, digo-vos, quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Então, o Antigo Testamento resumia em não matar. Jesus diz, também é verdade, não matar, mas também quem se irritar com o irmão também já está cometendo um pecado. Então, Jesus amplia esta lei, dá pleno cumprimento ao amor de Deus. Porque as pessoas estavam vivendo estritamente o que estava escrito na lei. Está escrito ali que eu não posso matar a pessoa, mas não está dizendo que eu sou proibido de torturar, que eu sou proibido de fazer os outros passar fome, de que eu sou proibido de não pagar o salário justo, de que eu sou proibido de maltratar uma pessoa. Não está escrito isso, só está escrito não matar. Daí as pessoas estavam interpretando à risca, né? À risca. Que estava certo por um lado, mas estavam errados por outros lados, e é por isso que Jesus veio dar então esse pleno cumprimento da lei. A vida humana deve ser respeitada porque é sagrada. Desde seu início, ela comporta a ação criadora de Deus.
e permanece para sempre numa relação especial com o Criador. Então, a nossa vida nos foi dada por Deus. Deus deu a nossa vida. Então, o autor da nossa vida é Deus, que nos modelou, que nos criou a sua imagem e semelhança. Quando estamos matando alguém, quando estamos desonrando alguém, agindo com falta de respeito, tudo isso que nós vamos falar ainda, nós estamos agindo contra o próprio Criador, contra o próprio Deus. Então, como quando a gente assassina alguém, ou por palavras, ou pensamentos, ou em ato mesmo, nós estamos assassinando o próprio Deus. Porque a nossa vida é sagrada. Deus colocou em nós o sopro da vida, o sopro do Espírito Santo. Se nós provocamos a morte de alguém, então nós estamos provocando a morte do próprio Deus que estava naquela pessoa. Então, por isso que é tão importante refletirmos bem e entendermos o sentido deste mandamento. A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente. A legítima defesa faz-se a escolha de se defender e valoriza-se o direito à vida, própria ou de outro, a vida própria ou de outro, e não a escolha de matar. Então aqui entra a legítima defesa. Então, a polícia, por exemplo. A polícia pode ter arma e ameaçar alguém? Se for preciso usar a força, sim. Por exemplo, nós temos aqui em Eldorado do Carajás mesmo, lá o nosso massacre, né, na curva do S. Será que a polícia não tinha outros meios de conter a multidão? Será que não tinha outra forma também? Tinha. Né? Por isso que foram julgados aqueles policiais, assim esperamos, né? Uma parte foi, porque estavam dando tiro para qualquer um, como se fossem bicho, qualquer coisa, né? E até pelas costas. Então, não foi em legítima defesa muitas das ações deles. Eles agiram mais como autoridade, com um autoritarismo, digamos assim, um abuso de poder, como a gente diz. Então, uma coisa é legítima defesa, usar a tua força para se proteger porque você está em perigo. Outra coisa é você, tendo outras formas de fazer isso, você acaba optando pela morte do outro. Mesma coisa, como eu acabei de falar, polícia. Se a polícia chegar, igual muitas pessoas falam, tem muito policial que primeiro atira para depois ver se era a pessoa certa. Pois é, isso é completamente errado. Né? Então, lógico que os policiais, na sua maioria, buscam fazer o que é certo. Alguns, como a gente sabe, agem no impulso e agem errado. Então, é importante defendermos sim a segurança, a polícia, ela é justa, é preciso ter, ela ajuda a sociedade a viver as leis, a estar em ordem, a combater o crime, mas também precisa ter seus freios, né? Precisa entender a sua razão de ser. Como eu disse também, a pena de morte no catecismo, no número 2267, ele dizia que era sim a favor se não existisse outra forma de ter uma condenação para aquela pessoa. Mas agora, com o Papa Francisco, em 2018, ele mudou essa parte do catecismo, dizendo que não, a igreja é contra a pena de morte em qualquer forma, né, de qualquer jeito. Então a igreja é contra a pena de morte. Outras formas, né, de assassinato, né, propriamente dito, né? Infanticídio, que é matar o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. É um homicídio privilegiado, ou seja, com pena atenuada. Um pai que mata o filho. Fratricídio, homicídio praticado por um irmão contra outro irmão. Parricídio, matar um parente como um ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. No Brasil não há um crime específico chamado parricídio, mas quem matar um parente comete homicídio. Né? São nomes diferentes
da mesma coisa, né? A gente só está exemplificando. O assassinato é assassinar uma pessoa. Acho que isso todo mundo sabe. E aqui, a gente está falando, né, de matar um conhecido, matar um pai, matar um filho, matar um parente. Mas também, que é crueldade, né? Imagina, é um assassinato. Mas também o deixar de prestar um socorro também é pecado. E também é crime. Por exemplo, se eu tô de carro, atropelei um motoqueiro, o que eu faço? Saio correndo. Né? Deus o livre, tomara que ninguém tenha anotado a placa, vou sumir da cidade porque atropelei uma pessoa. Deus o livre, o que vai acontecer? Pode fazer isso? Não. Você deve parar o carro, estacionar, prestar socorro à vítima, acionar a ambulância, colocar lá o triângulo de emergência. É misericórdia, né? Muitas coisas. Mas, sim, prestar socorro. Se eu tô passando do lado de alguém na rua que tá agonizando, tá quase morrendo, eu passo lá como se não tivesse acontecendo nada. Eu tô sendo culpado, eu tô sendo cúmplice. Se eu passo na rua, acabei de ver um acidente, o cara atropelou outra pessoa, foi embora. E eu não vou lá ajudar aquela pessoa que está atropelada no meio da rua, eu também estou cometendo um pecado. Porque eu estou deixando de prestar um socorro, de prestar uma ajuda para aquela pessoa. Eu gosto de ser bem assassino com um mosquito, gente. Desculpa aí. Ah, aqui um tema bem complicado, né? Com o aborto. O aborto. Como nós sabemos, a igreja é contra o aborto. Ela defende a vida desde a gestação, desde o primeiro instante de vida até o último instante da vida da morte natural. Então, por que a igreja é contra o aborto? Para garantir a vida desde a concepção, o direito à vida. Mas a igreja também defende a vida da mãe. Porque às vezes a gente fala, não, a igreja é contra o aborto, mas e a mãe? Como é que fica a mãe que sofreu maus tratos, que é menor de idade, que foi abusada, que não estava planejando ter essa criança, que não está bem preparada? A igreja entende que é um assunto muito delicado e que cada caso é um caso, sim. Porque não é que o aborto é pecado e pronto, acabou. Não, não é tão simples assim. Tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão social, tem toda uma questão da mulher que sofre violência, que sofre preconceito, que é menosprezada pela sociedade, na sua família, muitas vezes. Então, a igreja não fala, não, a gente defende a criança e lasque-se a mãe. Não, muito pelo contrário. A igreja acolhe a criança e a mãe. Então, por isso que a igreja, desde sempre, ela foi a pioneira em criar hospitais, em criar orfanatos, em criar ambientes para que aquela mãe que não quer cuidar da criança possa entregar a criança para outra pessoa cuidar. Então, o que a igreja pede e orienta? Se aquela mãe não tem condições de continuar com a gravidez, que ela leve até onde ela aguente, né? E se ela não pode cuidar da criança depois, que ela tenha aquela criança e entregue para uma família na adoção, né, para um orfanato, para alguém cuidar. É tudo muito delicado, é muito nos custa, né, falar disso, mas a igreja é contra o aborto. Então, porque a igreja defende a vida desde o ventre, desde a concepção. Né? Ah, desde qual semana de gestação? Não, desde a concepção. Desde quando o espermatozoidezinho lá se encontrou com o óvulo e ali teve a fecundação. Então a igreja defende a vida desde aquele momento da fecundação, que às vezes nem a mãe sabe que está grávida, nada. Então, desde aquele momento. Então, porque já é uma vida. Já começa ali o mistério da vida, de se transformando num zigoto, depois se multiplica, vai aumentando de tamanho, sai, né,
nossa, da trompa e vai ali pro útero, então todo ali um estudo, né? Então, tudo ali que o organismo da mulher já vai mudando. Então, a igreja defende a vida desde a concepção. Defende a vida da mãe, defende a vida do bebê. Então, e ali eu coloquei por último, né, o drama da vida humana por causa que é um drama, né? Se eu chego diante de uma mulher que foi violentada sexualmente, com estupro, às vezes até mesmo dentro de casa, descobre que está grávida, como é que eu vou lidar com essa pessoa, né? Primeira coisa que a igreja sempre diz, sempre, 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 é acolher. A gente acolhe primeiro aquela pessoa, né? Dá o suporte, dá ajuda, oferece ajuda. Existem, infelizmente, muitas pessoas que partem para o aborto, né? Seja por meio de clínicas abortivas, seja por outros métodos abortivos, como a pílula do dia seguinte, que também é abortiva e que também a igreja é contra. Então, por causa que aquela pílula faz? Ela mata, ou melhor, pausa, né, a evolução daquela fecundidade, digamos assim, e faz com que saia depois, seja tudo expelido, né? Então, a igreja é totalmente contra a pílula do dia seguinte, o aborto propriamente dito, né, em clínicas, né? Então, a igreja busca ter esse cuidado com a mãe, com a família, com a sociedade, né, dando esse apoio, mas, infelizmente, há aquelas mulheres que buscam o aborto, lógico que a pena para o aborto é a excomunhão, ou seja, aquela mulher está excomungada do vínculo com a igreja e diante também de Deus, porque está cometendo um homicídio, né, contra um, uma vida inocente, né? Então tem todo este encargo a mais. Então a pena é excomunhão para a mulher, para o médico que fez ali a cirurgia, para quem incentivou ou ajudou, né? Para quem falou, ó, toma essa remedinha aqui que tira e queda. Não. Então, todas essas pessoas que estão envolvidas no aborto também estão excomungadas da presença da igreja e da presença de Deus. Essa pessoa pode voltar? Pode, pode. O Papa, né, já autorizou os bispos a darem esta concessão aos seus párocos, né? Antes era uma pena reservada à Santa Sé. Por exemplo, alguém cometia excomunhão, especialmente no aborto, tinha que ser levado à Santa Sé para ver se ia chegar um documento falando que aquela pessoa estava em comunhão novamente com a igreja. Agora não, agora já com o bispo ele fala com a pessoa, conversa, a pessoa pode se abrir com o padre, né, no momento da confissão, e o padre vai tomar ali nas circunstâncias, né, de acolher aquela pessoa, porque a gente sabe que não é tão simples assim. É uma dor que aquela pessoa sente, é uma dor que a família passa. Tem mulheres que existem testemunhos, né, vários, que tiveram um aborto, que fizeram um aborto e levam aquela mágoa para o resto da vida, né? Sonham com o filho, né? Tem todo este pesadelo, digamos assim, na vida dela. Então não é tão simples assim, ela cometeu aborto, está no inferno. Não, não é assim. Por que que ela fez isso? O que que levou? Quais foram as circunstâncias? Então a igreja, ela é a casa da misericórdia, do amor de Deus. Então não compete a nós julgarmos. Nós falamos sim, é pecado, não pode, mas, por isso que eu disse, cada caso é preciso ser visto para cuidar bem daquela pessoa. O Papa Francisco mesmo disse: o aborto não é um problema religioso somente. Nós não somos contra o aborto devido à religião. É um problema humano, humano, né, de toda a humanidade.
Lógico, aqui entra o outro aborto que nós entendemos com a medicina, que é o aborto espontâneo, né? Quando a mãe perde a criança, seja já no início da gravidez, seja um pouco mais adiantado, que nós conhecemos como aborto espontâneo. Esse, lógico, não é pecado e a igreja, como mãe e mestra, está aqui para acolher aquela mãe, aquela família que, que é uma dor, né, realmente, né? Estava esperando aquela criança, teve um aborto, infelizmente, então acolhe e busca dar essa esperança também na caminhada com Deus. De São João Paulo II, num documento chamado Evangelium Vitae. É verdade que muitas vezes a opção de abortar reveste para a mãe um caráter dramático e doloroso. A decisão de se desfazer do fruto concebido não é tomada por razões puramente egoístas ou de comodidade, mas porque se quereriam salvaguardar alguns bens importantes, como a própria saúde ou um nível de vida digno para os outros membros da família. Às vezes, temem-se para o nascituro condições de existência tais que levam a pensar que seria melhor para ele não nascer. Mas essas e outras razões semelhantes, por mais graves e dramáticas que sejam, nunca podem justificar a supressão deliberada de um ser humano inocente, que é o aborto. Porque muitas vezes o argumento é: ah, mas como é que eu vou ter esse filho? Eu não estou preparada. Nossa família não está preparada. Meu marido fugiu. Na minha casa não tem lugar. Estamos passando por uma crise financeira. Como é que eu vou trazer essa criança no mundo? Ela só vai sofrer. Não sei se eu vou ter o que dar a comer para essa criança. Uma condição dramática. Mas, como diz o Papa, isso não é motivo para o aborto. Se você está passando por isso, procure ajuda, procure a igreja, procure alguém para lhe dar um apoio também nesse momento difícil. Então, por mais que sejam condições dramáticas, é preciso salvaguardar a vida. Outros tipos, né, infelizmente, de assassinato e de morte, né? A eutanásia. Quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida das pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inaceitável. Então, o que é a eutanásia? Uma pessoa que só está viva por causa daquele equipamento. Se eu desligar os equipamentos, ela morre. A igreja é contra. Mas aquele equipamento só está postergando a vida, tipo, a pessoa só está no estado vegetativo, bom, aí tem que ser analisado cada caso também. E é uma linha da moral muito difícil, assim, da gente falar, isso pode, isso não pode, né? É preciso ler, estudar, ver cada caso. Por exemplo, me veio aqui o caso do Schumacher, né, que diz que está vivo ainda, né, em estado de coma vegetativo, que é um piloto de Fórmula 1, né? Acho que já faz mais de 10, 15 anos que está lá o Schumacher, né? Mas será que ele está tendo vida digna realmente? Boa noite toda. Toda. Vamos lá. Muito bem. Então, a cessação de tratamentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desaproporcionados aos resultados esperados podem ser legítima. Por exemplo, se eu parar esse remédio aqui me faz parar de sentir dor, mas eu vou parar de tomar o remédio. Bom, aí não é pecado, lógico. Mas você vai ter que conviver com a dor, né? Que é bem. Aí cada caso é um caso. Então, cessar tratamentos que proporcionam resultados tipo, não tá me trazendo os resultados que eu estava esperando com isso, né? A gente esperava que esse remédio fosse trazer um alívio para aquela vida e postergar a vida daquele paciente. Se você quiser parar de tomar aquele remédio, não é pecado daí.
né? Porque não está trazendo os resultados esperados, né? É a rejeição do encarnicinamento terapêutico, né? Por causa que a pessoa fica ali, né, no hospital, vegetando, vegetando, e que também não está mais vivendo puramente, né? Não que assim se pretenda dar a morte, simplesmente se aceita o fato de não pode impedir, né? Então, não temos mais como impedir a morte dessa pessoa. A gente só pode postergar com o uso de medicamento, né? Ah, por quanto tempo? Ah, um mês. Ah, mas se eu postergar por um ano, vai sair o tratamento, vai sair muito caro. O plano não cobre, não tem pelo SUS. Bom, aí infelizmente também, no sentido de ser ou não pecado, né? Não é pecado. Mas é como eu disse, né? São questões muito delicadas, né? No leito, né? Do hospital, na saúde, na doença, né? Principalmente. Então, as decisões devem ser tomadas pelo paciente, se para isso tiver competência e capacidade, estar consciente. Do contrário, por quem para tal tenha direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Então, a família ali precisa estar de acordo com o médico. Também aqui entra a doação de órgãos, né? Que a igreja não é contra a doação de órgãos. Então, se você quer ser doador de órgãos, já manifestou isso para sua família, lógico, deve ser respeitada a sua vontade, né? Lógico que, por exemplo, vou tirar um rim meu e vou vender. Não, aí é pecado, lógico. Existe isso, né, gente? Existe. Tanto que uma vez a campanha da fraternidade foi sobre esse crime da doação de órgãos, não doação. Como que é? A venda do órgão. Da venda, né? Da exploração, do tráfico, né? Tráfico de órgãos. Pois é. O ser humano consegue viver só com um rim. Se der o problema daí no outro, daí acabou, né? Sobre a eutanásia. Não queria mais viver. Aí ela resolveu também fazer eutanásia junto comigo. Ela resolveu fazer. Aí, então, pois é. Resolveu correr junto. Talvez um filme de romance seria uma coisa muito linda, né? Tipo, mas, pois é, a igreja não. Aqui morreu um. Ele, a mãe dele tinha AIDS e ele nasceu. Um bom trabalhador, todo mundo amava. Quando ele ficou aos 18 anos, ele conseguiu pagar uma. Aí foi me contar, ele tinha AIDS. Aí foi trabalhando no posto. Aí foram lá e disseram, não tem AIDS. Ele estava chegou em casa e falou assim, eu vou morrer. Aí não tomou mais o remédio, não tomou mais aqueles suprimentos que Não se cuidou mais. E isolou. Isolou, não aceitava ninguém ver ele, ninguém. Nossa. É uma dó, né? Como quase drogado que dá o pé. Pois é, então, aí, entrando um pouco nesse contexto, né, que é a importância de falar disso, né, que é o suicídio, né? Tivemos agora há pouco o Setembro Amarelo, né, que era o mês de prevenção, né, e de conscientização contra o suicídio, que a gente sabe que é um drama da vida humana, né? Considera suicídio, né? Ele, porque No caso dele, sim. ele não tomou remédio, nem comer queria, nada. Acho que não é suicídio exatamente, acho que é mais eutanásia mesmo, que foi aos poucos, né, que ele foi diminuindo o medicamento e tal, ou parou de tomar, né? Parou de tudo. O suicídio é mais quando é realmente na hora. Sim. Com 10 anos eu também tive eu também era morrendo. E no leito, lá no nosso doente,
que a pessoa não fica bem, né? Não. Ele reclamava, falava que se soubesse, eu não tinha nada. Ah, aí também já entra no. Pois é, já é como eu disse, é o drama da vida humana, né? O meu sobrinho mesmo só tem um rim com 70% de operação e o outro com 20%. Então, quando ele era recém-nascido, ele precisou fazer uma operação assim no rim, já tipo com menos de um ano de vida, assim, 2 anos já precisou fazer uma cirurgia, né? Então, realmente é. E a doação de órgãos, ela é válida, assim, né? E também doar sangue, né? É uma coisa simples, né? Não dói, né? Tem gente que tem medo, né? Mas uma doação de sangue que você faz é capaz de salvar a vida até de 4 pessoas, né? E às vezes os hemobancos, né? Precisam muito de. É muito importante. Quem tiver condições assim de doar, né? Aqui eu não sei aqui em Eldorado, eu tenho que ir para Paraupebas. Bom, bom, esse é do sexto mandamento. Daí a gente já entra. Pode ser? Pode ser? É. Tem a ver com o quinto também. Eles estão meio que interligados, mas daí a gente fala daqui a pouquinho, daí, quando a gente falar de tudo. Vamos falar do suicídio primeiro, misericórdia. Então, o suicídio, como eu estava falando, é o drama da vida humana, né? Não podemos julgar, né? Tem até o contexto histórico, né? Que antigamente, nos cemitérios mesmo, se alguém cometesse suicídio, não sei se para cá chegava essa cultura, mas lá no sul a gente já ouviu falar bastante. Uma pessoa que comete suicídio, ela é enterrada à parte, em outra parte do cemitério, né? Então, tipo, aqui é o cemitério normal das pessoas e quem cometeu suicídio é enterrado em outro lugar, né? Por causa que acreditava que quem cometeu suicídio já estava condenado, né? Não tem salvação, né? Não quis salvar, né? Pois é. Ninguém pode julgar quem vai pro céu, quem sabe. Exatamente. Então a igreja, né, sempre defendeu isso. Sim, sim. Por isso que a gente fala, né? Não pode julgar, né? E o que a gente pode fazer é se prevenir, né? De se conhecer, porque às vezes a gente tem um preconceito, assim, nossa, suicídio, né? Nossa, que absurdo, cada pessoa sem noção de que quer tirar a própria vida e tudo, mas a gente não sabe pelo que a pessoa está passando, né? Os problemas, a depressão, Geralmente a pessoa depressiva também. a ansiedade, sim, né? É um Aí vai se estado entender o mais grau dessa avançado. depressão. Exato. Por isso que a gente precisa estar muito atento com a gente, né? Se a gente anda um pouco depressivo, triste, sem motivos, né? Então é bom se cuidar, rezar, conversar com as pessoas, né? Ou se você percebe que alguém tá assim também, né? Era uma pessoa sempre bem animada, tá se isolando mais, não tá comendo muito bem, anda tendo pensamentos. Como é que você vai descobrir o pensamento da pessoa, né? Pela fala, né? Eu já tive Né? depressão, aos 40 anos. Quando eu entrei na casa do meu pai, foi as quedas de hormônio e tal. Aí quando eu fui pro médico, ele fez a função normal, eu faço quando eu depressão. Uhum. Só quando eu gosto, todo remédio que eu vou tomar, eu posso ler a bula. Sei que eu não posso. Quando eu ler a bula do remédio, eu não vou tomar essa depressiva, vou tomar só a depressão. Quando eu falo isso, alguém duvida de mim, mas é uma verdade, uma verdade. Eu curei a depressão orando diante do Santíssimo, pedindo para me curar. Amém? Quando eu me sentia ruim, eu ia para lá orar, fazer oração. Sim. Eu não sei de lá, saía do nada, saía a pouco pensamento. E até hoje, quando eu estou sentindo esse cara do pensamento, querendo me pegar, eu faço oração e pronto, some. Sim. É, com certeza. Deus concede essa graça também da cura da depressão, da ansiedade, né? Mas também é preciso ter um acompanhamento médico, terapêutico, né, em alguns casos. Aí parece que nunca eu coloco no corpo. Aham. Graças a Deus.
primeiro que ele está fazendo aí para chamar de cerimônia. Melhor é na barra. Isso. Pois é, então é importante ter um acompanhamento, porque às vezes as pessoas têm esse preconceito, né? Ah, psicólogo e psiquiatra é coisa de louco, né? Ah, eu não vou me consultar com psicólogo, eu não vou me consultar com psiquiatra. Mas são ciências, né? Eu me aplico nisso. Né? Então, Minha vida tá certo ou errada? é escolher Deus. Quando eu estou com um problema, eu peço a Deus para me dar discernimento, para me dar Sim, a pessoa lógico, a gente tem que se recorrer a Deus, né? Aí eu falo assim, se aquela pessoa vai pagar minhas contas por mim, você está muito feliz. Sim. Mas Deus também usa de psicólogos e psiquiatras para ajudar as pessoas, né? Não, eu Então, conheço que tem gente que precisa. precisa. Né? Uma terapia sempre ajuda muitas pessoas, assim, para curar os traumas de infância, curar, às vezes, algumas depressões, alguns sentimentos que vêm e vão e a gente não entende o porquê. Então, é muito importante quebrar esse paradigma, né, de pensar que psicólogo e psiquiatra é coisa só de louco. É importante respeitar, né, essas profissões e psiquiatra mesmo, para ele receitar um medicamento, ele precisa estudar muito, 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 muito mesmo. Né? Não sei exatamente como é que é. A psiquiatria é um ramo da medicina, né? Então a pessoa primeiro tem que ser médico e depois se especializar em psiquiatra. Então ela sabe do que está falando, né? Ela entende. E o nosso cérebro, eles têm neurônios e os neurônios eles liberam elementos químicos. E o remédio, ele ajuda a controlar a liberação dessas químicas do cérebro, né? Ou a prevenir ou a incentivar, né? Quem é muito imperativo, às vezes toma um remédio, não sei se, desculpa se eu estou falando alguma coisa errada para quem é especialista, né? Mas no sentido de diminuir ou de aumentar a liberação de alguns elementos químicos, né, no cérebro. Então isso já é comprovado cientificamente de que o remédio ele altera ou influencia em alguns neurônios, né? Então, por isso que é importante sempre ter esse acompanhamento médico. E por isso que você não pode parar de tomar de um dia para o outro, não pode aumentar a dose, tem que ir devagar aumentando a dose, diminuindo a dose, tem que estar balanceado com alimentação, com saúde, com exercício físico. E aqui puxando, né, para o nosso lado com vida de oração, né? Então, tem pessoas que precisam, sim. Sempre se conversar com alguém é muito bom. Sim. Porque aqui nós temos essa cultura no norte, né? Nós somos privilegiados, agora eu me incluo, né, com vocês, que aqui as pessoas gostam muito de conversar, né? Então aqui puxa a cadeira, senta ali na varanda, conversa com o que passa, fala com o outro, fala dos problemas da vida e tal, e vai se levando. No sul, onde a gente nem vê sol direito, é sempre um dia nublado, um dia chuvoso, um dia triste, as pessoas vivem em apartamento, vivem isolada, as pessoas vão se isolando e vão adquirindo, tem mais propensão a ter essas doenças justamente por esse isolamento. Né? Igual tivemos agora nesse Covid, né? Quantas pessoas que tiveram essa depressão, essa angústia, essa ansiedade. Né? Então, é preciso sempre estar bem acompanhados. Gente, Né? eu sou goiana. Eu falo com você sinceramente, quando eu vou lá em Goiânia, eu passo uma semana lá, não quero voltar para cá. Não aguento ficar lá em Goiânia. Não, frio nas pessoas é trancada. Você olha na rua, só vê o mundo, se alguém passa na rua, você de carro, não vai fazer nada. Você vai na rua no primeiro dia, ninguém nem olha para sua cara. Então, você já acostumei que ficam um jeito as pessoas não param. No nosso contexto, assim, é igual a gente é um pouco mais alegre, né? Mas existem regiões que o clima, se você for depender do clima para estar feliz, boa sorte, boa sorte. Porque às vezes a gente chegava, né? Nossa, acordava numa segunda-feira no seminário. Nossa, tinha recém saído do domingo, tava com a família, daí agora tava no seminário, segunda-feira, prova. Se não entendeu muito bem o conteúdo, chovendo, frio. Nossa, dá uma tristeza tremenda, né?
Mas a gente tem que falar, não, a minha vida não tá na chuva caindo aqui, graças a Deus que tá chovendo. Exato. Mas só para concluir então esse assunto, que é bem delicado, que é bem importante ouvir, rezar por essas pessoas, não ter o preconceito, não julgar, né? E se você perceber algum sintoma nesse sentido de depressão, de tristeza sem motivos, né? De um isolamento, ou se você vê alguém assim, busque ajudar, busque ajuda também, né? Para e de um profissional também, né? A dinâmica do cuidado, cuidar da própria vida, a importância da atividade física, buscar acompanhamento médico, aqui está, evitar o uso de drogas, o abuso dos alimentos, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Segurança no trânsito. Por que, que é tudo isso, né? Dinâmica do cuidado. Ali a gente tá falando ainda desse mandamento, né? Não matar. Por quê? Porque também é um mandamento não só do outro. Eu posso também estar me matando. Ah, não, mas eu não cometi suicídio, eu não tô. Não, mas quando você não cuida da sua própria vida, você também está pecando contra si mesmo. Nossa, quer dizer que se eu não praticar exercício físico é um pecado? Não, não é que é um pecado. É que você precisa ver as circunstâncias, né? Tipo, eu só como besteira. Eu não gosto de tomar água. Eu não como verdura, não como fruta. Só gosto de bolacha recheada e refrigerante. Não pratico exercício físico, né? Bom, o que que você está querendo com isso? Então você não está cuidando da sua vida. Mesma coisa agora, por exemplo, estamos em outubro, que é conhecido como Outubro Rosa, né? Mês de prevenção, né, das mulheres com câncer de mama. Então, a mulher que não se cuida, né, que não faz os exames de rotina, que não busca um acompanhamento médico anual, a recomendação médica é anual, né? Mas se em 2 anos você não vê mais o médico, nem sabe se está pintado ou não o hospital, né? É preciso se cuidar. E se você não está se cuidando porque você não quer realmente, é diferente de uma pessoa que não tem condição de sair de casa, que não tem condição de pagar uma consulta, que não tem como pegar uma fila de SUS, né? Aí é diferente. Mas agora você não está cuidando da tua vida porque realmente você não quer, aí começa a entrar num nível também de pecado, né? Então, por isso que é importante a atividade física, buscar acompanhamento médico. Os homens, né, que são campeões nisso, né? Nunca vou no médico porque eu sou forte, eu não fico doente, eu isso, eu aquilo, né? Faz três meses que eu tô com uma dor na cabeça aqui, tá até escorrendo sangue pelo meu ouvido, mas acho que isso é normal. Sabe Deus o que aconteceu, né? Tô só falando um exemplo aqui meio absurdo, né? Drástico. Mas porque realmente tipo, por exemplo, tanta gente que às vezes morre por uma infecção, porque bateu às vezes um joelho, quebrou o osso dentro, não foi no médico, não foi procurar ajuda, falou, não, cura sozinho isso daqui. Tá, mas e lá dentro? E a infecção? Daí às vezes, né? Então, importante você ir no médico. Não, amanhã passa. Não, mas lógico, é diferente de uma dor de cabeça, né? Tipo, tomei remédio hoje, tô gripado hoje, vou tomar um medicamento, um remédio. Tá, lógico. Agora, uma semana depois ainda não melhorei, aí você tem que buscar um médico, né? Buscar ajuda. É lógico, não é... aqui também é outra questão, né? Uma pessoa que é viciada em remédio. Tipo, não pode estar com uma dor no pé que vai tomar um Dorflex da vida. Ou começou a doer a cabeça, toma remédio. Então, existem pessoas que também são viciadas em remédio que também não tá certo. Um chá, claro. É. Um suco de maracujá. Sim, é bom. Lógico. É isso.
Uma vez quando tivesse aquele câncer, sabe, querer doer, eu ia dar o esqueci. Pois é. Aqui também. Então. Aqui também o abuso dos alimentos, que entra na questão da gula, né? O álcool. É pecado tomar cerveja? Não. É pecado tomar cerveja e dirigir? É. É pecado ficar alcoolizado? É. Por que você está querendo ficar alcoolizado? Não, eu quero esquecer de mim, quero esquecer a minha vida, né? Bebo para esquecer, se fosse para lembrar eu anotava. Tem uma música assim, né? Então, por que você está usando o álcool, né? Você está usando o álcool para negar a sua vida, para buscar uma alegria passageira, para confraternizar com a família, os amigos? Tudo bem, né? Ah, é esporádico. Tudo bem. Ah, não, agora toda noite eu preciso tomar uma latinha de cerveja sozinho. Se você começou a beber sozinho, aí é um sinal de alcoolismo, né? E aí entra no nível do pecado já também. Ah, não, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, só estou tomando a minha cervejinha. Tá fazendo mal para você mesmo, né? Que é um vício, né? Dá câncer, dá problema no pâncreas, no fígado. Então, tantos cuidados que a gente precisa. Mesma coisa, cigarro. É pecado fumar cigarro? O cigarro em si, não. Agora, se você é viciado nisso, aí começa a acarretar uma série de erros e de pecados. Pois é, gente, e é desse jeito. Aqui eu já falei dos transplantes, né, de órgãos, doar sangue, os corpos dos defuntos retratados. Ah, sim. Aqui também, só para a gente concluir esse mandamento, os corpos dos defuntos, né? Depois, porque o pecado é o não matar. Mas depois que a pessoa morre, precisa ser bem cuidado, né? Então, ser sepultado, ser enterrado, né? Ter um respeito, igual a gente tem finados, né? Pode ser cremada a pessoa? Pode ser cremado. Antigamente você pensava, não pode ser cremado porque como é que vai ressuscitar? Aí as pessoas que morreram há 2000 anos atrás só estão só o pó também. Então não vão ressuscitar? Vão. Pois é. No incêndio, né? Pode ser incêndio, mas nunca fica também ser queimado. É. Então, Pois é, a cremação ela não é pecado, ela é permitida, só que também tem que ter o respeito com as cinzas. Então a igreja é contra quem é cremado, e não quem é cremado, mas quem crema, né, a pessoa, e joga assim no mar, joga numa montanha, coloca num vasinho de flor. Então isso não é justo. Neto que ia ser queimado. Isso. Então respeito. E por fim, promover a paz, né? Evitar as guerras, os conflitos, né? Promover a paz. Daí semana que vem a gente entra no sexto mandamento. E daí eu quero ver. Daí semana que vem a gente responde a sua pergunta, tá? Mas maravilha, gente. Então obrigado pelo encontro de hoje. Tivemos que correr, eu acho que vou ter que correr mais, porque estamos andando, mas o conteúdo vai vindo, e é bastante coisa. Né? E é para terminar no final do ano. Mas está terminando já. Estamos entrando aí na metade dos mandamentos e depois a última parte é só a oração cristã, que é só rezar. Tá bom? Mas vamos agradecer a Deus pela nossa vida, por cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal do online que assistiu. Curta, comente e compartilhe também este vídeo.